Olá, pessoal. Quem fala aqui é a Jaque de Oxum e nós escolhemos essa entrevista, que é a primeira entrevista de 2024. Escolhemos aqui o cenário, a Casa 79 de Guiné, que é uma casa de Omoloku, é ganhadora do Prêmio Baobá, com fundação de 84 anos. E trouxemos aqui duas grandes estrelas para nós, né, da nossa cultura, né, da literatura, da sociologia, da história, né? Estamos aqui com a professora e titular socióloga, antropóloga do Instituto de Ciência Social da UERJ, doutora Joana Bahia. Eu gostaria, Joana Bahia, que a senhora falasse um pouco sobre, né, o que escolheu, suas pesquisas que são importantes hoje, tanto para a nossa sociedade, eu acho que historicamente, quanto para a nossa cultura do axé, né? É importante isso. Eu tenho várias pesquisas sobre diferentes grupos religiosos, afro-religiosos, tá? Eu vou falar um pouco da Omoloku e vou falar um pouco de Iemanjá, né? Para a entrevista de hoje. Mas eu trabalho também com candomblé, com umbanda, com cantaria, então eu tenho outros tipos de trabalhos, além dos trabalhos que eu vou falar hoje, né? A pesquisa que eu fiz sobre Iemanjá, ela começa em 2013. Eu juntei um grupo de pesquisa no qual o pesquisador Farney fazia parte também. E nessa pesquisa a gente começou a ver quais eram os grupos que iam para a rua, quando é que Iemanjá fica popular na cidade, quais os grupos que vão para a rua, e quando é que os atos religiosos ocupam a cidade do Rio de Janeiro. Que a minha preocupação era entender como que as cores se tornam populares, mas também quando é que se começa essa movimentação na cidade do Rio. E o que a gente vê, através da pesquisa que eu fiz na Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, e também entrevistando algumas lideranças antigas de algumas religiosidades afro, e também com a pesquisa na Confederação de Umbanda, né, dirigida pela Fátima Damas, né, pela CEUB, a gente trabalhou com diferentes fontes, né, também, jornais, enfim, e entrevistas e material da CEUB. Então, o que eu pude perceber é que, pelo material de jornais, você tinha uma movimentação no Rio de Janeiro desde o final do século XIX e século XX. E você já tinha diferentes movimentações em torno de Iemanjá, através de crônicas e jornais que estão na Inglaterra. Mas o grande boom da movimentação para Iemanjá na cidade, ela é a partir de 40. 1940, por quê? Porque em 50 já tem o burburinho das praias. Sim. Tá? E em 40 já começa esse burburinho, não só nas praias da Zona Sul Carioca, mas também fora do eixo Zona Sul e também na arquitetura do subúrbio. As cachoeiras, os rios que existiam dentro da área do subúrbio, né? Essa área, ela também vai ser ocupada pelos axés, né? Os axés, eles se estabelecem. Muitas casas se estabelecem também na década de 40. É importante que você tenha estabelecimento de muitas casas de axé que já estão consolidadas, que já têm sucessões, né? Então a década de 40 é uma década muito interessante, né? E em 1950 tem um boom de Iemanjá na rua, no Ano Novo, com as procissões, né? 15 de agosto, Ano Novo e por aí vai. Só que em 50, a Igreja Católica está muito insatisfeita com esse boom na rua. Né? E aí entra o Omoloku. Né? O Omoloku está sendo discutido desde o início do século no Rio de Janeiro. Tá? Mas você tem essa presença forte em 50 porque a Omoloku e os umbandistas e outros grupos se reúnem para enfrentar a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica promove uma campanha em 50, que vai até 62, mais ou menos, até o Concílio Vaticano, e há um período de muita tensão, 40, 50 e início de 60.
E eu pego muito esse período, eu pego desde o final do 19 para o 20, mas eu centro um livro que eu publiquei sobre Iemanjá, né, esse livro aqui, né, O Rio de Iemanjá, Olhar sobre a Cidade da Devoção, que é o resultado dessa pesquisa que começa em 2013 e mostro de como é que a década de 40, 50 e 60 era uma década muito rica. Por quê? Porque o Tata Tancredo da Silva Pinto, ele já está discutindo com os outros segmentos da Umbanda, ele chamava o Molocô de Umbanda Molocô, né? Esse sentido de Umbanda dele era um sentido angolano, que era muito diferenciado do que a gente imagina, né? Mas tinha um sentido próprio, bastante... Sua própria liturgia, sua própria... e isso causava brigas com os outros setores da Umbanda, porque já existiam Umbandas, né? E eles tinham diferentes formas de verem Iemanjá. Iemanjá não era mesmo. Iemanjá do Tancredo era um, Iemanjá dos outros umbandistas era o outro. Então havia uma disputa muito grande no campo religioso entre os umbandistas, sejam eles da Umbanda Molocô ou não, entre os umbandistas e os candomblecistas, e entre os afro e os grupos intolerantes, né? Mas aí tem a questão da campanha que o Dom Jaime Câmara, o bispo do Rio, que ele atuou da década de 40, 1970, que ele promoveu contra os afro-religiosos, principalmente, não só os afro-religiosos, os espíritas também, mas principalmente os afro-religiosos, porque ele não concordava com essa popularidade. Porque Iemanjá, quando começa a ser popular na praia, na rua, não é porque os afro-religiosos vão para a rua, é porque os católicos saem da missa do galo e vão para a praia. Esse é o problema. Né? É que acha aquela devoção, né, que começa a aparecer deles. O secretismo, a gente tem que perguntar quem ele incomoda e a quem ele serve, né? Então, isso incomodou muito os católicos conservadores. Então, você tem uma campanha forte nesse período. Tem diferentes tipologias de Iemanjá, diferentes formas de olhar para Iemanjá, né? E a leitura de Iemanjá do Tancredo já era um pouco mais africanizada do que os demais segmentos, que era uma Iemanjá mais branca, mais afeita, né, a uma coisa mais cristianizada. Então você tem aí muitos femininos em disputa também nessas imagens sobre Iemanjá, não é uma coisa muito simples. E tem também uma tentativa do Tata, mesmo as diferenças de Umbanda que existiam em propostas religiosas, de se pensar uma união em tempos de crise. Então havia, isso eu vou deixar o Fábio falar mais, tá? Que ele fala sobre isso. No livro. Então para mim, Iemanjá é uma figura que traz um pensamento sobre a cidade, quem ocupa a cidade, quem a olha de diferentes maneiras, e como Iemanjá traz o incômodo da sua popularidade, né? O bispo Jaime Câmara, ele bola um plano contra os afro, né? Ele quer tirar a atenção da praia. Então, em 57, ele faz um evento de barcos saindo de Niterói. Onde começa as procissões, né? Não, já tinha, o bispo ele tinha tanta raiva dos afro-religiosos que tinha macumba até nas barcas. Tinha Iemanjá na cidade. Lá não só em Niterói, não, no Rio de Janeiro inteiro. Entendeu? Isso é legal. Por isso que a Iemanjá ela traz coisas. É interessante que a senhora está trazendo algo novo e que é comprovado na história, que eu acho importante, quando as pessoas elas duvidam um pouco disso, mas não leem, não pesquisam. E a senhora, como uma pesquisadora, uma mestre e tudo, traz isso para nós, essa importância. Entre muitos não saber que começou com a Iemanjá. Esse ponto eu acho importante, me chamou a atenção e acredito que vai chamar a atenção de muita gente em relação a isso. Né? É interessante, para muitos que não sabiam. Porque Iemanjá, não sei se vocês sabem, além de ser o orixá mais popular no Brasil inteiro, não tem jeito, gente, ela é popular. Elas são as águas.
E aí você chama as águas, você chama as Iabás. São todas as águas. Você é Exatamente. rainha de todas as águas. Tem que parar também de mistificar que é só do mar, né? Você chama Iemanjá e você chama também toda uma leitura, né, que você tem também, infelizmente, do lado oposto. Você tem a popularidade de Iemanjá no Brasil e você tem um dos bens públicos mais depredados no Brasil inteiro por situações de intolerância religiosa é Iemanjá. Por conta da popularidade que ela tinha, né, e que ela ainda tem, né? Então, quando o bispo, né, Jaime Câmara, ele promove esse evento em 56 ou 57, eu não lembro a data certa, ele faz esse evento na virada do ano, né? E ele promove a saída dos barcos de Niterói para a Esplanada do Castelo, chega na Esplanada do Castelo, cai um dilúvio e afoga a missa. No dia seguinte, o jornal de banda agradece a Iemanjá, que afogou a missa do bispo. E aí eles agradecem a Iemanjá e falam da força das águas, né? Da força de Iemanjá, da sua popularidade. Que é muito maravilhosa. Exatamente, Iemanjá é maravilhosa. E aí ela foga os planos do bispo, o bispo tenta contornar a situação jogando o evento para mais adiante, em janeiro, mas ele não ganha mais popularidade. Ele não ganha mais a mesma... perdeu força, entendeu? Perdeu muita força. E ele falava contra Iemanjá na Rádio Vera Cruz, no Jornal do Brasil, além dos jornais que existiam dentro da próprio campo católico, ele também atuava na imprensa leiga. Ou seja, a força de Iemanjá foi muito grande. Exatamente. Que mostrou quem ela era, exatamente. Né? Então ele faz esse plano na virada de 56 para 57, dá tudo errado e os umbandistas fazem chacota do bispo, né? Sim. Por conta da Iemanjá afogar a missa. Tipo, não mexa mais com o nosso público. Não. E aí, o que acontece? Na virada do ano, não tem chuva. Vira o ano, não tem chuva, as pessoas vão para a praia. Então, o bispo fica... Enfim, os católicos ficam com muita raiva, né? O Jornal da Umbanda traz isso para afrontar os católicos, coloca isso, né? Várias matérias jogam nessa briga, né? A força de Iemanjá muito forte também, né? Traz isso. E Iemanjá, ela é interessante por milhões de motivos, mas um dos principais é que na década de 40 há um crescimento das religiões mediúnicas, espiritismo, umbanda, candomblé, tudo, na sociedade brasileira. E esse crescimento acompanha um decréscimo católico. O decréscimo de população católica, ele vem desde 1940, não é de agora. E isso traz uma disputa no campo religioso. Então, Iemanjá, ela me fez ver muitas coisas, né? E principalmente essas disputas no campo religioso, a intolerância católica. Que é uma intolerância, né? Até hoje nós sofremos. E mais tarde, claro que vai entrar outros atores religiosos na sociedade brasileira a partir do crescimento desses atores evangélicos no campo brasileiro, que vão contribuir para construir outro tipo de intolerância, mas também será intolerância. Então, não obstante esse crescimento de 1940 em diante, e desse enfrentamento público, você tem uma intolerância que ela vai ter continuidade de outras formas, né? Com outros atores sociais, e a partir de 60, com o Concílio Vaticano II, que vai amenizar um pouco o discurso em relação aos atos religiosos, mas vai ser um outro discurso não de intolerância, mas de tolerância. Uma tolerância muito fina, mas muito
urbanos. Vocês estão aí e tal, vocês estão ligados a essa negritude, ao negro. O negro, ele é um elemento diferente na sociedade brasileira, então a gente tem que compreender essa negritude, mas sempre como elemento de inferioridade social. Sim. Porque o discurso católico, ele encampa na década de 40 e depois, mais adiante, ele não se desfaz do discurso racial. Só que ele... Infelizmente, né? ele se torna mais sutil e menos pesado, menos agressivo e menos público com as mudanças que trazem o Concílio Vaticano, tá? Assim, Joana, vai. Tem mais coisa para falar, mas... Não, porque você tocou num ponto importante que fala sobre as pessoas dizerem que o Morocco não existe, né? E a senhora acabou de falar vários fatos importantes da história que ele esteve presente. Por que eu cheguei ao Tato Tancredo? Porque o Tato Tancredo, ele escreveu 30 livros. Sim. Falando, na época ele chamava de Umbanda Morocco, falando de Umbanda Morocco. E falando da possibilidade de uma negritude para o campo afro-religioso, que não vinha só do candomblé. E para ele poderia ser possível dentro da Confederação de Umbanda. Tá? Quando eu me deparei com esses 30 livros, com as matérias que ele publicava, né? Com a presença pública do Tata, porque o Tata era músico. Uhum. Então ele circulava no campo musical. Sambista, né? Sambista. Ele circulava no campo religioso. Ele era o Tata do Chagas Freitas, né? Ele atendia os políticos da época. E ele também estava pensando no Iemanjá X para a cidade, né? Então, é por isso que eu encontro o Tancredo da Silva Pinto. Então, esse encontro se dá desde 1913, né? Quando começa a pesquisa. E aí, é muito material, é muita coisa. Não pode dizer que não está comprovado na história, porque está, né? A Morocco está ali, o Tapa está ali, ele existe, ele não apresenta público importante. Ele brigava com o bispo que ele reclama nos livros dele, né? Que ele fala da origem da Umbanda, da origem da Morocco. Quando ele menciona a figura do bispo, é o bispo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o bispo, ele promoveu uma campanha contra essas religiosidades. E quando ele fala o bispo, era o mesmo bispo que não queria que saíssem as homenagens que os católicos, na verdade, o nome da campanha que ele fez, campanha de esclarecimento para os católicos. O nome da campanha. Que, na verdade, era uma campanha contra os espíritas, entre aspas, né? Isso incluía kardecistas e afro-religiosos. Uma intolerância assumida. Só que a campanha de esclarecimento aos católicos era para os católicos se reconhecerem como católicos e não sincretizarem com o Iemanjá. Por isso que era a campanha de esclarecimento para os católicos. Porque os católicos saíam da missa, iam para o Iemanjá, as pessoas saíam dos clubes que tinham na orla, os clubes de elite, e iam botar flor para Iemanjá na praia. Aí você tinha uma loura linda da alta sociedade virada no santo na praia, né? O que acontecia era isso. Então, ele fez uma campanha bem complicada. Porque ele estava no meio da elite também, né? E a parte da elite fazia parte da Igreja Católica. Os jornais cariocas diziam o seguinte: não, isso é coisa de pobre e preto, isso não é coisa da elite. Aí a elite ia para a praia, no ano novo, botava uma florzinha e virava no santo. Né? Simples assim. Então, no candomblé se fala bolar no santo. Né? Você bola no santo, pronto, e é isso. Então, essa popularidade, que não era uma popularidade dos afro na rua, uma popularidade... as pessoas têm devoção a Iemanjá, não porque elas são
umbandistas, eu sou morocô, eu sou candomblé. Não, na encantaria você vai ter espíritos ligados à água, né? Então essa devoção, ela transcende. Ela simplesmente transcende. Então eu sou católica, eu me identifico com Iemanjá e eu vou à praia. Só que você mexe com N energias e N forças aí, né? Que não vai te fazer menos católico, mas pode botar em contato com outras coisas, né? Então, isso atrapalhou a vida do bispo, né? E quando eu descobri esse material e quando eu comecei a escrever sobre isso, eu conversei com o Fábio e falei, Fábio, eu quero escrever sobre Tata, vamos escrever juntos artigos e tudo. Maravilhoso o livro, e o Ari me mandou o artigo. A gente começou a escrever sobre Tata, né? E a gente começou, e eu falei para ele, pega o material do Tata e faz um livro você, né? Faz sua tese, orienta e tal. Mas assim, começou com a pesquisa sobre Iemanjá, que é esse livro aqui maravilhoso. Esse livro aqui, tá, né? pessoal? Editado pela editora Telha, ele foi lançado agora em 2023. Super indico para todos, pessoal que me segue. Você sabe que nós temos uma página maravilhosa que fala de intolerância, de igualdade, né, e de religiões de matrizes africanas. Estou muito feliz por estar recebendo vocês aqui. Bom, e através da pesquisa sobre as festas de Iemanjá e a continuidade dela, observando algumas festas até os dias de hoje, eu vejo também outras formas de intolerância que vão se construindo com a presença evangélica dentro do Estado e da política. A Igreja Evangélica, após isso, tem um crescimento muito grande. Mas tem uma coisa que é interessante, que me levou ao Tata também. O Tata, ele tinha uma briga histórica com a Universal. Não sei se vocês sabem disso, com a Igreja Universal. Isso, sim. Nesse livro tem os documentos da briga. Pessoal, tem os documentos da briga. Já estou apaixonada por ele. Não, ele já é apaixonante. O Tata tá querendo também, né? E o Tata, o Edir Macedo, ele começa na Igreja Nova Vida, ele sai, funda a Universal, e em 70 ele cria uma revista chamada Plenitude. A revista Plenitude, ela também assume todas aquelas imagens intolerantes que já o bispo circulava na década de 50 na imprensa local, de que as crianças bebem cachaça, de que esse povo recebe santo de qualquer jeito, quer dizer, o incômodo... Damião, exatamente. Tinha um incômodo com Iemanjá, muito grande, depois Cosme e Damião, e depois com um incômodo que tinha muito forte dos católicos, era sobre a incorporação. Tá? Então, o Edir Macedo traz alguns elementos que não são diferentes do catolicismo de 50, promovendo essa campanha contra os afro-religiosos, e ele traz isso na revista Plenitude. E aí o Tata, ele tem vários pedidos de ajuda de políticos e colegas e adeptos da Confederação para parar essas acusações na imprensa evangélica, né? E isso é muito forte, né? O Tata, ele aí tinha momentos de união, porque aí se você junta os grupos, né, que não são da mesma banda, mas querem fazer frente a alguma coisa, então ele tinha propostas de amenizar e enfrentar essa intolerância, né? Então, quando esse campo evangélico ele produz a própria imprensa, na década de 70, tá em diante, livros, e depois entra na política nos anos 90, essa intolerância ela vai se acirrar mais. E os grupos intolerantes dentro do conservadorismo evangélico, quero chamar a atenção que nem todos os evangélicos são intolerantes, e nem todos são conservadores. Há grupos e igrejas, tá? Então, você tem aí outra posição de intolerância, mas também com apoio do
conservadorismo carismático e católico. Eles não atuam isoladamente no campo político. Tá? É uma atuação muito forte e muito complicada, né? Muito complexa. Né? Então, quando eu escrevi o livro, eu acabei escrevendo até um pouco os dias de hoje, né? Até mais ou menos 1918, 2018, aliás, desculpa. Como estaria hoje essa disputa, essas intolerâncias? Eu falo um pouco sobre isso, que isso aparece em algumas festas, né? Por exemplo, eu vou organizar uma festa pública. Eu não vou dizer qual é a festa, mas está no livro. Eu organizo uma festa para Iemanjá. Eu vou lá e vou pedir as licenças para atuação em público na rua. Né? Corpo de bombeiros, prefeitura. E aí, quando você elege um político que é de uma outra igreja e é conservador, quando você vai às instituições públicas, essa intolerância ela vai aparecer. Sim. Ela está encarnada no Estado. Então, quando as pessoas votarem, elas têm consciência de que elas votem. Porque essa intolerância, ela também encarna no Estado. Sim, ela vem da política para nós. Então, por exemplo, isso aparece nas festas mais recentes de Iemanjá, no Rio de Janeiro e em outros estados. Né? Quando você tem essa configuração desse campo religioso conservador, isso vai restringir a presença pública afro-religiosa. Que seria também, a senhora também enquadra, como nós enquadramos, como um folclore, como uma cultura nossa, faz parte do folclore da nossa cultura brasileira, já faz parte, já está dentro, não é só uma religião, vamos supor, é dia de São Jorge, o dia de Iemanjá, na Bahia, 2 de fevereiro, existe uma procissão, já participei, eu morei na Bahia, é maravilhosa, onde há uma missa na igreja da Ribeira e as pessoas da missa vão para essa procissão de Iemanjá. Então, a senhora acha que esse movimento faz parte da nossa cultura? Vamos supor, o estado do Rio de Janeiro, quando nós temos esses eventos que hoje, essa politicagem hoje, está dando um apoio maior às religiões de matriz africana, da cultura do nosso povo, tendo pessoas e representantes da cultura de matriz africana e trazendo os eventos referentes a isso. A senhora acha que se enquadra no folclore já? Iemanjá ela é parte da cultura brasileira, não tem a menor dúvida disso. Faz parte do nosso folclore, né? Faz São parte. rituais culturais nossos. Mas, como eu trabalho com o campo religioso, se os outros ocupam o espaço público, eu vou disputar também. Então, quando você estuda Iemanjá, você olha essas disputas religiosas. Sim, e aí, por isso que me chamou a atenção o Tata. Por quê? Porque ele era um ativista político no meio. Ele era uma pessoa importante que circulava em vários meios culturais. Para propor a cultura dele, a religião dele. Com certeza, porque senão ele não teria escrito 30 livros e ele não teria participado ativamente de vários grupos com quem ele participou, né? E também não teria, proposto ideias sobre Iemanjá, né? Sobre como é que seria o evento na praia, como é que a cidade do Rio de Janeiro teria que ter um plano para a festa, porque a festa deveria ser parte do calendário turístico em 70. De eventos turísticos. E ele fez grandes eventos também na cidade, que eu vou deixar o Farney aqui falar, né? Então não tem graça. Mas olhar para a popularidade de Iemanjá é olhar para esse campo religioso em disputa, é olhar para as diferentes bandas e propostas religiosas que nós temos no campo religioso afro, é olhar para uma percepção de negritude que ele trazia para a Confederação Umbandista, e que causava muito, né, na época, causava
briga, né? Causava Pelo controvérsia. preconceito, né? Pontual ali da Eu acho que racial. Eu acho que ele é um personagem interessante, né? Então, ele é importante para a nossa história, então, né? Ele veio para mim com Iemanjá, mas Iemanjá me trouxe vários personagens, além do Tata, né? Então, há muita coisa, seja da Molocô, seja da Umbanda, seja do Candomblé, e seja da Encantaria, de outros grupos afro-religiosos, você tem que ampliar essa visão que a gente tem, né, de campo religioso afro. Tem muita diversidade interna. Onde tem diversidade interna tem muita disputa, né? E tem formas diferentes de você fazer as coisas, né? Ela é diferenciada. Né? Então, Iemanjá me trouxe tudo isso, né? Eu acho é um livro super interessante, histórico, é importante para nós, a cultura, nós o Axé está adquirindo esses livros que falam realmente do que aconteceu com documentos e nós somos incentivadores de grandes escritores que falam sobre isso.